Mas eu queria ver com você uma outra coisa, assim, de sentimento. Faltam 4 jogos ainda, né, o Emerson. Restam ainda 4 jogos para o Atlético. Mas, para você, hoje a relação Atlético, Adson Lacerda, vamos dizer assim, interesse. Você acha que o Adson hoje ele pende para a permanência do Lacerda ou para um outro treinador no ano que vem? Jani, é uma pergunta muito interessante. Eu já vi o Adson fazer dezenas de elogios para outros treinadores e logo em seguida esses elogios culminaram na demissão desses profissionais. Só que com o Lacerda eu vejo que o Adson está tendo um pouco mais de paciência. Apesar das alfinetadas, apesar das entrevistas, o Adson falar que o Lacerda precisa melhorar nisso, precisa melhorar daquilo, precisa. Mas eu vejo que o Lacerda ele é um tipo de técnico que parece que não tem um bom relacionamento com o Adson, parece que não escuta muito o Adson. E isso acaba influenciando para a permanência do Lacerda. Eu já tive o sentimento que o Lacerda poderia sair do Atlético, mas hoje eu tenho um sentimento de permanência. Mas eu acho, Gianni, que vai depender muito desses últimos 4 jogos. De como o Atlético vai jogar, de como o Atlético vai se posicionar, qual vai ser a postura do Lacerda em relação a esses jogos. Porque se o Lacerda perder as 4 restantes, pode esquecer, é demissão. Se o Atlético levar uma goleada e passar vergonha, eu tenho certeza que não fica. Mas se ele conseguir manter ali o seu aproveitamento, manter ali o condicionamento dos jogadores ali, conseguir manter os resultados que ele vinha tendo aí do Atlético antes da derrota para o Curitiba, eu acredito que ele fique sim. O Lacerda não é um técnico interessante. Ele é um técnico jovem, está começando agora. O Atlético não é uma escola, mas no Atlético o Lacerda ele pode deslanchar. Para mim, Eugênio, o Lacerda ele tem que aprender a jogar fora de casa. Para mim, essa é a questão, e eu acho que é isso que mais peca e pega muito no Adson. É que fora de casa parece que ele não sabe montar um time para jogar. Tanto que foi aí apenas 2 vitórias, né? Um número ridículo. Mas, resumindo a minha pergunta, eu acredito. Eu tenho esse sentimento de permanência do Lacerda para a temporada 2026. Mas mesmo você tendo esse sentimento, para você, né, pelo que você cita, só para confirmar isso, a sua visão, Emerson, esses 4 últimos jogos restantes, eles ainda terão um peso na decisão. Acredito que sim, acredito que vai ter. Não que. Tem conversas falando, né, que possivelmente jogadores com contrato saíram de férias agora um pouco mais cedo, para a questão do calendário. Goiânia começa mais cedo, né? Parece que dia 7/1. Então, o calendário um pouco mais apertado, já vai dar férias para poder fazer uma pré-temporada. Aí parece que o Watson está querendo fazer aquilo que não foi feito em 2025, que é aquele planejamento, aquela pré-temporada. E esses jogadores saindo, aí cabe ao Lacerda não deixar o nível cair tanto. Deixar o time competitivo, mostrar que ele, como técnico, tem qualidade, mostrar que, como técnico, ele pode sim fazer um time competitivo sem suas peças principais, se for o caso mesmo de alguns tirarem férias um pouco mais cedo. Mas, o Geni, dentro disso eu acredito. Lacerda, dentro desses 4 jogos aí, ele mantendo o time competitivo, ele fica. Então é isso. E você, Ana, né? Você vê hoje o Lacerda, essa situação do Lacerda, mais encaminhada para ele ficar, para ele sair, ou para você já é uma situação definitiva, seja para um lado ou para outro? No Atlético nunca nada é definitivo, Girli. O tempo nos ensinou isso. Acho que neste momento está pendendo para o Lacerda ficar. Na balança ali, o peso para ele ficar está bem, iria bem maior, mas está vantajoso.
Porém, os 4 jogos serão decisivos. A maneira como o Atlético vai se comportar, eu diria, talvez nem o resultado, mas a forma de jogar, a escalação, como ali interpretar as situações, a famosa leitura de jogo que o Adson gosta, tudo isso vai pesar para a possível manutenção do Lacerda. Eu já acho que o Atlético, assim, eu concordo com vocês, eu não vejo a situação definida. Estou na mesma linha de vocês. Não vejo. Vejo, assim como o Emerson, para mim, uma tendência maior para ficar. Mas para mim é um erro o Atlético não decidir isso agora. Porque não tem mais por que esperar. Não tem mais por que esperar. Seja para um lado ou seja para o outro, eu penso que o melhor era o Atlético resolver isso agora. O Lacerda vai ficar. O Lacerda não vai ficar. Por quê? Porque o Atlético já prepara o seu 2026 com essa definição. Olha, o Lacerda vai ficar. Então vamos ver, Lacerda, com quem nós vamos mexer? Quem que você ainda quer testar desse elenco, nessa reta final, a gente já testa, tal, tal, você acha tal jogador, tal, tal, beleza. Não, o Lacerda não vai ficar. Então, quem pode ser um treinador interessante para vir e já fazer parte de toda essa engrenagem? Porque eu imagino que o Atlético precisa passar por algumas mudanças no seu planejamento para 2026, porque definitivamente 2025 não deu certo. Né? O Atlético fracassou em todas as competições que ele disputou. Em nenhuma das competições o resultado foi satisfatório. Nenhuma. Então, para mim, o melhor que o Atlético fazia era definir agora essa situação. Seja para um lado ou seja para o outro. Eu gosto do Lacerda. Eu acho que o Lacerda precisa de algumas evoluções. E aí é um ponto assim, ó, eu não vejo o Atlético dando tempo para o Lacerda ter essas evoluções, porque não é o perfil do Atlético dar tempo. Assim, eu vejo potencial no Lacerda, mas eu tenho dificuldade em ver o Lacerda dentro de um projeto do Atlético a longo prazo. E por que eu falo de longo prazo? Porque para mim o Lacerda ainda precisa de um projeto a longo prazo para ele conseguir desenvolver-se. Porque é muito mais difícil você desenvolver em projetos curtos. Pensa, o Lacerda é um treinador que, por exemplo, ele precisa melhorar o seu desempenho ofensivo. É algo que precisa, é nítido isso. Aí se ele faz um trabalho de 10, 15 jogos, faz outro de 10, 15, de 20, isso vai estar sempre sendo interrompido. Então, para mim, ele é um cara que precisa conseguir fazer essa evolução. E acho difícil ele fazer essa evolução dentro do Atlético. Para o Lacerda, eu acho difícil ele fazer essa evolução. Mas se o Atlético acredita que isso pode acontecer, eu acho que o Atlético já deveria decidir isso agora, sabe? Quais jogadores já têm a situação resolvida? Esse. Qual que a gente tem dúvida? Aquele. Então vamos usar essa reta final da Série B para resolver essas dúvidas em relação a esses jogadores. E aí você já sabe, eu tenho que 13 jogadores, 15, 18, que eu sei que eu posso contar. Então agora eu vou trabalhar já para o ano que vem. Tem esse ponteiro interessante aqui no Paysandu, tem aquele bom lateral no América, tem aquele cara que se destacou na Série C, tem esse cara que sai da Série A, e você vai e monta um elenco mais cedo, mais qualificado para a temporada de 2026, um elenco que realmente consiga fazer com que o Atlético atinja os seus objetivos, coisa que, como eu citei, para mim não aconteceu neste ano lá na equipe rubro-negra. Bom, ainda sobre o Atlético, né, e essa questão do Watson, aqui até em cima disso, o Emerson, mas uma análise um pouco mais solta. Aqui, o Watson é muito nítido que ele acredita muito nesse choque de gestão, né? Ele faz isso recorrentemente no Atlético. Você vê algum indício de que o Watson vai mudar esse tipo de postura? O torcedor do Atlético vai ver em breve, por exemplo, um trabalho de longo prazo, um treinador que fica aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ou para você a tendência é que o Watson siga apostando nesse modelo que ele utiliza ele desde que ele chegou ao Atlético, que é essa troca constante de treinadores. Jani, eu acho que isso vai passar muito pelo Lacerda. Eu acredito que se o Adson confirmar o Lacerda para 2026,
eu acredito que haverá sim uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura em relação a essa troca exacerbada aí de treinadores. Até porque, Jerny, já está muito nítido que já é algo que já não funciona mais. Esse ano a gente passou por diversos treinadores e o Atlético não atingiu seus objetivos. Para mim, dentro dos técnicos que vieram para o Atlético do ano de 2025, para mim o Adson errou apenas no Fábio Matias, que ele sim, para mim foi muito inexpressivo, comandou lá o Juventude. Assim, não para mim, se eu fosse listar como erros do Adson, eu colocaria o Fábio Matias. Mas a vinda do Tencate foi acertada. A do Guanais, ele veio num tempo muito errado para o Atlético, por um campeonato muito errado. Eu já dei meu posicionamento aqui sobre o Guanais, tenho a minha explicação do porquê o Guanais não deu certo no Atlético. Talvez se o Guanais tivesse vindo para um Atlético jogando Série A, tendo que ter uma postura reativa para montar um time como o Guanais é muito bom para fazer, talvez teria dado certo no Atlético, mas não. Ele, por esses motivos, não deu certo aqui no Atlético. Mas com o Lacerda, eu vejo um pouquinho mais de paciência do Adson. E eu vejo uma predisposição do Adson em querer mudar essa máxima de trocas exageradas. Até porque, como a gente já viu aqui, o Atlético trocou de vários técnicos e não deu certo. O Vila trocou também por vários técnicos também e acabou não dando certo. Porque às vezes, Gerni, é igual você falou, choque de gestão. Mas é muito difícil. Você querer trocar o diretor da escola com os alunos sendo os mesmos. Assim, o bagunceiro vai ser bagunceiro, o estudioso vai continuar sendo estudioso. Então, assim, eu não vejo tanta efetividade. Eu acho que no Atlético, a troca de técnico deixou de ser um fator novo e passou a ser um fator corriqueiro. Talvez o fator novo agora seja esse, Gerni. Uma permanência de técnico, uma continuidade. Exatamente. A surpresa seria essa, né? Não é mais aquela situação. Concordo, é uma boa analogia que você faz em relação ao Atlético nesse momento, porque assim, eu tenho que o Watson faz muito isso porque ele acredita. É muito difícil a gente ir contra o que a gente acredita, sabia? A gente tem muitas dificuldades. O ser humano, de um modo geral, seja no que for, ele tem dificuldades em agir contra o que ele acredita. Por exemplo, se você acredita que trabalhando muito você vai ganhar dinheiro, dificilmente você vai deixar de trabalhar muito. Você vai estar sempre investindo em trabalhar muito. Ah, não, eu acredito enfim, isso vale, por exemplo, eu acredito que eu quero combater o problema de segurança. Eu acho que a gente precisa de uma polícia muito severa. Dificilmente você vai utilizar um outro tipo de polícia que não seja aquele, porque você acredita que aquilo vai resolver. Eu acredito que a violência resolve as situações. Você, naturalmente, vai ser um ser violento. Não, eu quero resolver essa situação. Qualquer desentendimento que você tem, você quer resolver na violência. Por quê? Porque você acredita que a violência resolve situações. E o Adson, ele acredita que a troca de treinador faz o time melhorar, né? Que ela é mais eficiente do que a manutenção do treinador. Então, quase sempre você pode ver, pintou a dúvida, ele troca o treinador. Pintou a dúvida, ele troca o treinador. Isso não é uma maldade do Adson. O Adson é malvado, é perverso com os treinadores. Não. É o que ele acredita. É por isso que ele faz assim, né? Eu acho que já está na hora dele pensar que talvez de outro jeito forma, porque já são quase 20 anos à frente do atleta, né? Já não são experiências tão curtas, né? Já são várias temporadas desse jeito. Mas eu ainda não vi o Watson sinalizar verdadeiramente para essa mudança.